Olá, boa noite, como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. No programa de hoje você vai conhecer uma linda história de superação que vai inspirar a sua noite. Catarine é a força por trás do projeto Vida Viva, que nasceu em seu coração em um momento de grande desafio. Hoje ela transforma vidas em uma clínica, oferecendo não apenas cuidados, mas também inspirando as pessoas a sonharem novamente, a mudarem os seus hábitos e a se prepararem para uma nova vida cheia de esperança e de possibilidades. E o Anjos em Ação Messias, o verdadeiro sentido do Natal está chegando, hein? É no dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E juntos vamos relembrar a vida de Jesus, conhecer pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra dele e, claro, agradecer por tudo que Deus faz em nós. Também vai ter a participação ali especial de apresentadores da TV Novo Tempo, cantores, então não se esqueça de já se programar para participar com a gente no dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite. Agora eu vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Catarine já estará aqui comigo. Não saia daí! Catarine fez planos, mas Deus tinha um caminho diferente para ela. Embora ela tenha começado na veterinária, Deus a preparava para uma missão maior, cuidar de pessoas. É através dela que o amor de Deus toca a vida de muitos que passam pela sua clínica. O projeto Vida Viva nasceu em um momento de profunda necessidade, quando a Catarine se viu na missão de ajudar o seu próprio filho. E esse desafio despertou nela um desejo intenso de ajudar os outros. E agora, a sua clínica é uma porta de esperança e de transformação para muita gente. E hoje ela dedica a sua vida a esse propósito, oferecendo não apenas cuidados, mas também amor e renovação para aqueles que tanto precisam. E hoje ela está aqui para nos contar um pouco mais dessa história. Boa noite, Catarine, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Eu quero começar lá atrás. Você foi criada numa família tradicional, frequentava uma igreja e na igreja você conheceu um rapaz. Me conta um pouquinho desse início aí. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque sem Ele nada disso teria acontecido, e a vocês também pelo convite. E exatamente assim, com 20 anos, meus pais super conservadores, da Igreja Adventista também, e eu frequentando lá, apareceu um pessoal que era de uma clínica de recuperação. E nisso tinha orações a favor de um rapaz, que eu não conhecia. Ele não estava lá porque ele estava até na UTI nessa fase. E aí, passado alguns dias, esse rapaz foi também lá, e muito bonito, simpático, inteligente. E ali foi o nosso primeiro contato de amizade, e o nome dele era Rodrigo, e ele mais para frente se tornou o pai dos meus filhos. Vocês se casaram e tiveram 3, é isso? Sim, a gente se conheceu, 3 meses de namoro, 1 mês de noivado e a gente se casou. Casou rápido. Bem rapidinho. Tivemos 3 filhos e ali começam, né, as dificuldades, porque por eu ter crescido na igreja, eu tinha a mente mais pura, não sabia o que era drogas, não sabia o que era sair e infelizmente eu fui conhecer um pouco sobre as drogas depois que eu me casei. Eu, quando o conheci, ele estava bem, fazia corrida 10 quilômetros, estava bem saudável, muito inteligente, também estudava veterinária, ele estava no 3º ano. Ele também? Ele também. Porque você é formada nessa área, né? Isso, eu me formei depois dele, né? Aí eu conheci a profissão através dele. Então, aí ele conseguiu se formar e a gente montou uma clínica veterinária, eu auxiliava muito ele. Foi assim que eu aprendi a profissão, a parte técnica e amar aquilo. Eu gostava de salvar. Eu sempre me colocava e ainda me coloco no lugar dos bichinhos, né? Como eu gostaria de ser tratada. E assim, para mim, eu levo também na parte da clínica, né? Então, eu conheci, casei com ele, ele se formou, tivemos a clínica e em seguida eu comecei o sofrimento, porque ele não conseguia segurar que realmente é uma doença. Ele lutava muito, era muito conhecedor da palavra de Deus, totalmente. Mas ele não conseguia.
E a mãe dele tinha uma clínica de recuperação por causa dele. Porque ela não conseguia ajudar o próprio filho, ela começou a ajudar outras pessoas. Então, desde os meus 20 anos, eu acabei me envolvendo com esse projeto. E eu amava estar com eles, ajudá-los. E em uma certa época, ela teve que ir para os Estados Unidos. E eu fiquei por 2 anos cuidando da clínica, eu e ele. E eu passei a amar todas aquelas pessoas. A gente chegou a ter 46 internos. Nossa, e eles bastante gente. Sim, naquela época não tinha internet, era por telefone mesmo, os contatos, mas era uma maravilha. E eu tinha paciência, eu tinha amor, eu dava acolhimento e eu fazia uma amizade, eu podia confiar, eu era super novinha, né? Mas eu podia confiar neles, eles não faltavam com respeito comigo. Então, a partir dali, eu comecei realmente a amar o projeto e fazia parte da minha vida. Aí, com o tempo, a gente realmente teve que sair, se dedicar à veterinária. E aí a gente foi conseguindo nossas coisas. Tive meus 3 filhos, né? Hoje eles já estão moço, um mais velho mora nos Estados Unidos. Aí eu tenho o do meio e tenho o pequenininho que está no colégio adventista lá no sul. Pequeno assim, tem 16 anos. Já é adolescente. É um adolescente. Agora, como é que foi, Catarine, para você lidar com as recaídas do seu esposo e como que tudo isso acabou influenciando na sua família, na família de vocês? Aí que está o grande problema. Quando a gente está dentro da situação, a gente vê de uma forma. Quando você está de fora, você enxerga de outra. Então, eu estava naquela situação terrível e a gente não consegue lidar. Quando é o seu parente, quando é o seu marido, quando é o seu filho. Sim, porque tem toda uma parte emocional ali envolvida. Né? Então, era muito difícil. Porque a gente fica doente junto com eles. A codependência é fatal, ela existe e é real. Então, realmente, eu me tornei codependente, aquela situação. Eu era escrava daquilo, era um ciclo vicioso. Então, eu sofria muito, né? Eu não sabia de forma alguma lidar com aquilo. E na época também eu não procurava uma ajuda terapêutica, eu procurava tudo para ele, né? Terapia, psiquiatra. Até porque a pessoa que é codependente muitas vezes não tem nem a ciência dessa codependência, não tem, né? Para procurar ajuda para si mesma, porque acho que não precisa. Quem está precisando é o outro, é o adicto, é a pessoa que tem o problema de fato. Sim. Exatamente. A gente não consegue enxergar. A doença é tão grande, ela te cega totalmente. Né? E você faz coisas que você nem queria fazer, que você em sã consciência não faria. Né? De ir atrás do marido em lugares que não deve, você acaba correndo risco. E, infelizmente, essa doença afeta toda a família. Né? Foi afetando meus filhos e a gente acaba não percebendo. Então, todo mundo adoece. E, infelizmente, com toda a inteligência que ele tinha, sabedoria, com as coisas de Deus, quando ele estava com a doença ativa, ele sentia vontade de tirar a vida dele, né? Porque ele falava para mim, você não sabe como é aqui dentro, você não aguentaria ficar 5 minutos dentro da minha mente. A pessoa sofre demais, né? Inclusive por fazer os outros que ela amam sofrerem também. Sim, e eu perguntei uma vez para ele, você acha que sua vida seria diferente se você não tivesse usado? Ele falou totalmente. Eu seria outra pessoa. E com certeza ele seria um rapaz de muito sucesso, né? E aí começa problemas emocionais com os filhos, né? Acaba despertando algumas doenças também, psicológicas, enfim. E nesse ambiente todo, nesse contexto que a gente viveu, ele começava o tratamento e ele parava, ele sabia os remédios, o que fazia de efeito, o que não fazia, ele era bem esperto. Num momento, ele acabou, né? Tirando a vida, ele tinha acesso a medicamentos por ser veterinário, era um excelente veterinário, tinha muito cliente, mas ele não se sentia amado, mas na verdade faltava o amor dele por ele, né? Se ele conseguisse se amar, ele conseguiria ver quantas pessoas o amavam. E a última conversa que eu tive com ele falou que a presença dele fazia mal para os filhos, né? E é Satanás ali plantando isso, essa sementinha. E aí, num dia que eu estava atendendo, já estava formada, e aí eu estava atendendo numa outra clínica, me ligaram falando que ele tinha pego alguns medicamentos, e aí eu fui lá, mas não deu tempo.
né? E realmente ele partiu. Foi uma dor, uma ferida que abriu no meu coração, dos meus filhos principalmente, né? Até hoje eles carregam isso, porque eles amavam. O pai era engraçado, era herói, enfim. Mas a gente teve que conversar bastante e aprender a lidar com a dor da perda dele, né? Sim. Com aquele vazio. Eu era recém-formada. Nova Até eu ainda também. senti muito a falta dele, até nessa parte que eu confiava bastante. Mas eu lembrava que ele sempre me falou que eu era capaz, que ele confiava em mim, que eu conseguia. E realmente a gente é capaz de tudo. E Deus vai dando força também, né, Catarina, para poder passar por tudo isso. Porque se não fosse Deus também, com quem a gente iria se apoiar, em quem a gente iria se apoiar, né? Deus consegue dar esse apoio que a gente tanto precisa. Sem Deus eu não conseguiria. Naquele momento que ele se foi, eu olhei para os meus filhos no dia da despedida dele e eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Eles olhavam para mim e falavam, e agora? Eu falei, não sei, filho, a gente está junto e a gente vai conseguir. Então passou aquele tempo de luto que é bem difícil e eu tive que continuar, não dava para parar. Então comecei a trabalhar muito, muito para sustentar meus meninos. Sim. E assim a gente foi indo. Vou pedir para a gente fazer uma pausa aqui e continuar um pouquinho dessa história depois, porque olha só, lidar com o caos e ali se manter bem diante dos problemas requer realmente muito equilíbrio, principalmente da parte emocional. E talvez você se veja numa situação complicada como a da Catarine, que criava ali os filhos e precisou ser o porto seguro da família, né? Sozinha ali sem o marido. Não é nada fácil, viu, gente? Pelo menos nem muito simples também. Mas é possível, sim, desfrutar de um equilíbrio e saúde emocional. E aqui na revista Esperança Mente Feliz, existem conselhos e ferramentas práticas para dar ali os primeiros passos em direção ao alívio emocional. Ela vai ser o apoio que você tanto precisa nesse momento difícil que você pode estar vivendo. Então, eu te convido a pedir a sua revista de graça pelo WhatsApp 12982444449 e você vai receber esse material de graça aí na sua casa, viu? Eu tenho certeza que ele pode fazer a diferença na sua vida. E aproveita aí o intervalo para pedir a sua, liga para cá. Enquanto isso, a gente vai se arrumando para em seguida continuar nosso bate-papo aqui com a Catarine. Identidade de volta hoje, conhecendo mais sobre a história da Catarine Rodrigues e do projeto Vida Viva. E antes do intervalo, a gente estava aqui comentando o momento em que ela perdeu o marido por conta das drogas, porque foi entrando num buraco sem fundo, digamos assim. Ele não viu mais saída e acabou tirando a própria vida. E você, com 3 filhos pequenos, teve que continuar a viver. Sim. Como é que foi esse processo, esse começo ali do luto? Como é que foi, o que você fez em seguida? Nesse momento realmente foi bem difícil, mas eu tinha que continuar. Eu não conseguia mais entrar na nossa clínica veterinária, era alugado, tudo que tinha lá era nosso, porque foi ali que ele perdeu a vida. Então eu fui trabalhar para terceiros, né? E assim eu comecei a construir minha vida até conseguir a minha clínica, me sentir segura para continuar sozinha. E o meu filho mais velho, realmente, ele teve bastante problemas, né? Desenvolveu crises de ausência e até hoje ele sofre com isso, né? Mas ele não quis mais estudar. Quando ele fez 15 anos, ele não queria mais e acabou também conhecendo esse mundo, né? Porque na cabeça dele ele queria saber por que o pai dele fazia isso. Por mais que eu conversasse, por mais que eu fosse um exemplo, mexeu muito, né? Sim, gera uma curiosidade, ainda mais nessa idade também, né? Foi muito difícil, eu acho que mais difícil ainda de que ver o marido é você ver um filho. E aí só que ele me pedia ajuda direto, porque não era essa vida que ele queria. E o último pedido de socorro, ele falou, mãe, eu preciso ir para longe. Eu queria ir para os Estados Unidos e a gente deu um jeito e hoje ele está lá faz 1 ano e meio e ele está super bem. Antes mesmo dele ir, que aconteceu de eu começar o projeto. Porque foi por conta dele ter se envolvido com isso que você lembrou que já tinha feito parte de um projeto assim
Viu que podia ajudar. Exatamente. E começamos pequenininhos e com 15 pessoas ali. No começo foi bem difícil, eu não sabia como lidar, né, com o projeto, agora eu à frente do trabalho, mas eu não pensava nisso. Na verdade, eu só pensava em acolhê-los e o meu tratamento é diferente, né? Até as pessoas que vão visitar a minha clínica saem arrepiadas e falam que é diferente. Eu senti algo diferente, porque eu os trato como se eu fosse mãe, como realmente eles fossem meus filhos. Eu chego lá, faz a filinha, porque quer falar comigo, um pouquinho de cada vez. E é muito gostoso o convívio que a gente tem. E aí meu filho realmente teve que ir para lá, para ele seguir a vida dele. Mas esse projeto, ele sabe, né? Ele vai assistir o programa, é dedicado muito à vida dele. E eu sempre falo, quando alguém fala que eu sou um anjo para ele, na vida dele, e eu sempre falo, Senhor, coloca um anjo na vida do meu filho. Sempre. E Deus direcionou cada passo. Ele foi para uma casa de alguém que ele nem sabia quem era. E quando eu conversei com a pessoa, ela era adventista. Eu falei, meu Deus, eu chorei muito. Deus guiando, né? E é a minha vida. Eu amo veterinária, eu amo cuidar dos bichinhos, mas eu amo pessoas. Isso eu não escolho, Deus colocou no coração, né? E realmente eles sentem isso. Agora, mesmo sendo prazeroso para você, Catarine, poder ajudar, existem desafios lá, não é? Muitos. Quais são os desafios que você enfrenta? Bom, financeiro é muito difícil, né? Eu coloquei exatamente tudo que eu tinha nesse projeto. Os desafios de ter ajuda mesmo, assim, né? Da gente ter pregadores, colaboradores que estejam lá, isso faz muita diferença. Quando vai alguém de fora fazer um culto, eles ficam muito felizes. Então, cada pessoa que vai fazer uma visita lá é muito importante. O desafio também da gente reintegrar aquela pessoa na sociedade é muito difícil e não é só isso. Se eu não pensar na família, não adianta, porque eles estão doentes. O filho também, ou o marido, né, ou o pai que está lá comigo. E a gente tem que preparar os dois ambientes. Porque se eles voltarem para o lugar onde tem doença também, eles vão adoecer novamente. Exatamente, é um trabalho feito não só com a pessoa que está internada, mas com a família codependente, como a gente já comentou aqui, né? Exatamente, precisa ser trabalhado. Porque eu falo com as mães assim no telefone e eu vejo a forma, elas estão totalmente desestabilizadas. Não sabem lidar. E se eles voltarem e realmente não tiver mudança do outro lado, às vezes a família mesma acaba sendo um gatilho para ele voltar ao uso das drogas. E outra coisa que eu gosto de fazer é estimular eles ao que eles querem fazer da vida. Que realmente eles voltem a estudar. O que eles têm de vontade é fazer um curso técnico. E assim, eles precisam realmente ganhar essa confiança. Eles mesmos, com eles, né? Eu consigo saber se eu posso confiar ou não. Tem pessoas que eu seguro mais, tem outras que eu consigo liberar mais. E realmente eu preciso preparar e conscientizá-los que eles têm que ter confiança. Como que vai trabalhar se a pessoa não vai confiar? Então eles precisam resgatar isso. E é uma coisa que eu gosto de trabalhar, voltar a estudar, a ter sonhos de trabalho e a reintegração real à sociedade. Queria só que você compartilhasse um pouco mais, detalhadamente, uma das histórias, uma das vidas que passaram por ali, de repente como estão hoje. Eu vou falar um pouquinho rapidinho das pessoas que me marcaram. Eu recebi um senhor que até ouvia vozes já, né? Estava começando a despertar uma esquizofrenia, bem velhinho, e hoje ele é uma bênção. Ele fez 9 meses de tratamento, ele já está uns 6 meses fora da clínica e ele tem uns 60 anos por aí. Mora com a mãe, com a irmã, ele está ótimo, ele me manda mensagem, eu mando mensagem para ele e ele vai nos visitar e leva pizza para os meninos comer. E é muito gostoso esse pós, né? O Vitor é esse menino que entrou com 18 anos, me deu um pouquinho de trabalho, mas eu não desisti dele, eu insisti na vida dele, né? E hoje eu tenho confiança nele, bastante. E é um rapaz que vai fazer faculdade de TI, que é o sonho dele. A gente estava até vendo para ir para um colégio adventista, mas vai ter um momento certo dele. E eu acredito que eu vou ver esse menino grande. Eu sempre falo para ele, um dia quando você estiver lá em cima, você vai falar, a doutora me ajudou.
né? Eu fiz parte da história dele. Sim. Isso para mim é gratificante, né? E outra pessoa que marcou muito para mim foi o Samuel. Ele realmente nasceu no berço cristão, também adventista, e acabou, por motivos, né, que tem talvez alguns traumas de infância, que ele mesmo sabe, que ele guarda, acabou vindo para São Paulo, ele era lá do Pará, e foi parar na rua de São Paulo, né, usando as drogas de preferência dele. Mas o Espírito Santo nunca deixou ele quietinho, sempre incomodou. E ele ia ali na Nova Semente, assistia o culto e pegava livros Grande Conflito. E na casinha dele de papelão, bonitinha, arrumadinha, pintada, porque ele é super cuidadoso, caprichoso, ele colocava ali, doa-se estes livros. E a pessoa ia lá e pegava o livro Grande Conflito. E nisso passou uma senhora da nossa igreja, viu essa cena, que chamou a atenção, e aí começou o contato. Foi quando ela me chamou, viu meu vídeo no YouTube, e o Samuel veio. E aí a gente descobre que ele tem talentos, né? Que ele canta muito bem. E é um rapaz que eu sempre falo para ele também: Samuel, eu te vejo indo longe. Ele me ajuda agora na parte da secretaria da clínica. É excelente, super caprichoso, organizado. E as coisas que a gente pede, ele faz direitinho. Então, e ele fala: doutora, você é diferente. É por causa de você que eu acho que a gente fica tanto tempo. E eles acabam realmente 6 meses vai ao tratamento. Eles ficam 9 meses. Ficam até um pouquinho... 2 anos, como o Vitor, e é uma bênção. E a história de Samuel me emociona muito, né? Falando no Samuel, vamos ouvir, que você falou que ele tem um talento de cantar, e a gente tem um vídeo dele cantando aqui. Vamos acompanhar. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, no vento sem direção, virar um andarilho. Que bom, Catarina, que você não desistiu, né, desse talento e conseguiu ajudar esse rapaz. Sim. E essa foi só uma de tantas histórias que você vê de vidas transformadas ali, depois de um contato com uma pessoa com uma mente mais estruturada, uma pessoa cristã com valores e princípios para passar para eles. Esse resgate que a gente vê o antes e o depois das pessoas, como o Diego também, que passou na nossa clínica, é impressionante. Eles chegam deteriorados pelo pecado, pelos vícios. E em semanas eles vão se transformando, o olhar vai mudando, toda aquela maldade que estava dentro deles vai saindo. esvaindo. E graças a Deus a gente tem esse projeto, que ele continue, né, salvando vidas, é o meu maior desejo. E que pessoas, né, que estejam passando por um problema como esse não desista, procure ajuda tanto familiar quanto aquele ente querido que está nessa situação, porque sozinho não vai conseguir, é difícil. É verdade, mas que Deus continue te abençoando. Amém. E te usando para alcançar tantas pessoas que precisam de ajuda. Amém. Obrigada. E olha só, gente, o Identidade fica por aqui, mas a gente se vê na próxima semana. E eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você se juntar à missão do Anjos da Esperança para transformar a vida de milhares de pessoas lá na Amazônia. Amazônia, uma terra rica, cheia de vida e também um lugar onde a mensagem de esperança ainda não chegou a todos. Deus nos deu uma nova missão: levar a Rádio Novo Tempo para 9 cidades da Amazônia Legal, cidades onde mais de 1 milhão de pessoas poderão ouvir a palavra de Deus. Ganhamos as concessões, mas temos que instalar os equipamentos. E para esse sonho se tornar realidade, precisamos da sua ajuda. Com uma doação de qualquer valor, você ajuda a transformar vidas na Amazônia. Participe com a sua doação e receba um botão exclusivo como símbolo de gratidão. Seja um anjo da esperança, doe agora e faça parte desse milagre.